Olá, Army! As notícias de hoje vão aquecer seu coração e deixar você completamente imerso nesse universo que só o BTS é capaz de criar. Prepare-se, porque o que aconteceu vai muito além de um simples embarque no aeroporto. Na tarde de 31 de julho, horário coreano, o aeroporto internacional de Incheon parou. E não foi por um atraso em voos ou por questões técnicas. Foi por um momento inesperado, quase mágico. Jungkook e V apareceram juntos, lado a lado, caminhando com naturalidade, mas com uma presença que arrepiou até o vento. Depois de tanto tempo sem uma aparição conjunta, os dois surgiram como se nunca tivessem se separado. Vindos de uma recente viagem aos Estados Unidos, não descansaram nem 24 horas e já estavam de partida novamente. Mas aquele instante entre um destino e outro se tornou eterno para quem viu. O impacto nas redes sociais foi imediato. Faz tanto tempo que eu não via uma foto dos dois juntos. Estou emocionado, escreveu um fã. Outro comentou: Jungkook é fofo, mas está cada vez mais forte. E o V continua no auge, sempre com aquele ar fashionista. A mídia coreana confirmou que eles estavam a caminho de um evento internacional de uma marca global, embora o nome ainda não tenha sido revelado. Muitos acreditam que a dupla foi convidada para algo grandioso, talvez um desfile, um comercial, ou até uma campanha de moda que promete movimentar o mundo. Mas mais do que o motivo da viagem, foi a forma como eles interagiram que comoveu a todos. Em meio à correria, V se aproximou de um repórter antigo, alguém que o conhecia desde os tempos de trainee. Ele sorriu, olhou nos olhos do homem e disse com sinceridade: Hyung, abaixa a câmera, vamos nos abraçar. Uma frase simples, mas carregada de emoção. O repórter, visivelmente tocado, respondeu: Você ficou mais incrível, mas ainda é o mesmo garoto de antes. E foi exatamente isso que mexeu com os fãs. Ver que V, mesmo globalmente reconhecido, continua o mesmo em essência. Enquanto o clima era de reencontro, outro momento chamou atenção. Quando um repórter comentou que fazia tempo que os dois não eram vistos juntos, V simplesmente deu um tapinha carinhoso na cabeça de Jungkook, sem dizer nada. Só aquele gesto, pequeno, mas suficiente para gerar uma comoção online. Eles ainda têm a mesma amizade de sempre, disse uma fã emocionada. O V ainda é gentil, e o Jungkook, mesmo tímido, parecia muito feliz. E não parou por aí. Jungkook protagonizou um instante cômico e fofo ao estalar os dedos no meio do saguão do aeroporto, fazendo o som ecoar como se estivesse ensaiando uma performance secreta. Um dos repórteres reagiu rindo. Jungkook, você é bom demais nisso. V, ao lado, viu a brincadeira e repetiu o gesto. E então os dois continuaram andando juntos, estalando os dedos como se estivessem em um jogo silencioso, onde só eles conheciam as regras. Os fãs, ao assistirem ao vídeo depois, não conseguiam conter os sorrisos. Parecem duas crianças brincando, disse um deles. Foi puro, espontâneo e, justamente por isso, inesquecível. Mas um detalhe em V preocupou os fãs mais atentos. Havia um curativo visível em sua mão, semelhante a uma marca de injeção. E ele, em certos momentos, massageava levemente o abdômen enquanto caminhava. Apesar do sorriso no rosto e do andar firme, o gesto não passou despercebido. Comentários como "Espero que seja só um check-up de rotina" e "Cuide da sua saúde, V" tomaram conta das redes. A preocupação era genuína. E em meio a esse turbilhão de emoções, outro pequeno gesto de V reforçou ainda mais seu caráter. Ao notar um lixo caído no chão do aeroporto, ele se abaixou, pegou e jogou na lixeira. Sem câmeras direcionadas, sem plateia, apenas ele sendo ele. Foi um detalhe simples, mas que gritou elegância, cuidado e humildade. Essa viagem, que parecia apenas mais um item na agenda dos artistas, se transformou em um momento de conexão com os fãs. As imagens dos dois lado a lado tomaram conta de fanpages, fóruns e sites internacionais. Não era só sobre V e Jungkook, era sobre amizade, respeito, saudade, gratidão e cumplicidade. Em poucos minutos, eles mostraram ao mundo que ser uma estrela não é só sobre brilhar no palco, mas sobre manter o brilho nos olhos, mesmo fora dos holofotes. Mas ainda não acabou, Army. Agora vamos para outra notícia que mexeu com o coração dos fãs. Jin, nosso Worldwide Handsome, emocionou e divertiu em sua live pós-show, mas também revelou algo que deixou muitos preocupados. No primeiro dia de sua turnê solo em Nova York, Jin levou o público à loucura. O local estava completamente lotado, com fãs de todas as partes dos Estados Unidos, prontos para ver de perto seu carisma e talento. Como de costume, após o show, Jin retornou ao hotel e iniciou uma live no Weverse. Só que dessa vez,
A transmissão tomou um rumo inesperado. Logo ao entrar, Jin comentou com entusiasmo: "Hoje eu vou tentar fazer mulho." A frase era familiar aos fãs mais antigos. Em uma live anterior, ele havia falhado ao preparar esse prato tradicional coreano. Desta vez, decidido a se vingar, ele revelou que comprou mulho e pronto, e só precisaria misturar os ingredientes. Enquanto ria e dizia que não era um fracasso, provou o prato e balançou a cabeça em aprovação. Delicioso, realmente o sabor da Coreia. Entre risadas e mordidas, um comentário apareceu. Era J-Hope. Ele escreveu: "Por que você parece tão cansado?" Foi aí que o clima mudou. Jin respondeu: "Alguém chegou, J-Hope." E de forma sincera, começou a contar sobre o concerto. Durante um jogo no palco, os fãs escolheram J-Hope como resposta, mas Jin errou e chutou Wave, porque todos estavam empurrando a barriga e dançando. "Desculpa, a pergunta era difícil", disse ele. J-Hope respondeu: "Estou decepcionado." Uma brincadeira leve, que arrancou sorrisos, mas também mostrou o carinho entre os dois. Na sequência, Jin revelou algo que preocupou os fãs. Disse que andava se alimentando mal, comendo apenas uma refeição por dia. "Estou tentando comer 3 vezes por dia para ganhar peso e recuperar as forças." Apesar disso, garantiu que não estava tão cansado e estava cuidando da saúde. Enquanto comia, Jin comparou o mulho ao bibimbap. "Antes de misturar é bonito. Depois de misturar fica feio, mas o sabor melhora." Em seguida exclamou: "Se tivesse macarrão, Somyeon seria perfeito, mas com arroz frio já está ótimo." O momento virou um verdadeiro ASMR improvisado, com Jin mastigando alto e rindo. Mas então, sem aviso, ele soltou uma frase que partiu o coração de muitos. Deveria ter os membros do BTS como dançarinos de apoio, mas e o cachê? Soou como uma piada, mas revelou uma solidão que nem as luzes de Nova York conseguiram esconder. A ausência do grupo, mesmo com todo o amor dos fãs, é uma lacuna sentida, uma saudade que ecoa mesmo nos melhores palcos. A live terminou com uma frase simples, mas carregada de significado: "Hoje eu realmente me diverti. Obrigado por me assistirem comer. Eu fico triste sozinho. Vocês entendem, né?" E sim, todos entenderam, porque naquela noite, mais do que um artista, Jin foi só o Seokjin, um homem, uma refeição e uma multidão silenciosa acompanhando do outro lado da tela. A turnê de Jin nos Estados Unidos estava chegando ao fim, mas naquela noite, algo diferente pairava no ar. Não era apenas mais um show encerrado com sucesso, nem simplesmente mais uma live para manter a tradição. Era um daqueles momentos silenciosos, íntimos, que só ganham valor quando vistos com o coração. Mesmo diante de tantos aplausos, Jin revelou uma faceta que muitos artistas escondem: a vulnerabilidade. Sozinho em um quarto de hotel, com uma bandeja de comida simples e uma câmera ligada, ele mostrou que, por trás de toda a fama e prestígio, ainda existe o mesmo garoto de antes, aquele que adora comer, rir, conversar e principalmente sentir-se próximo dos fãs. Naquela live, não houve coreografias ensaiadas nem iluminação de palco. O que houve foi verdade. Cada palavra dita entre uma garfada e outra, cada pausa no olhar, cada sorriso cansado, tudo indicava que, embora ele esteja cumprindo com excelência sua jornada solo, o coração ainda sente falta do grupo completo. A frase "eu fico triste sozinho", vocês entendem, né? Ficou ecoando nas mentes dos fãs como um pedido silencioso por compreensão e companhia. E todos entenderam, porque ali, naquele jantar virtual, o que se compartilhou foi mais do que comida. Foi um momento de conexão profunda. Mesmo com uma agenda lotada e milhares de rostos o aplaudindo em diferentes cidades, Jin mostrou que a solidão também faz parte do caminho. E foi justamente essa honestidade que tornou aquela live tão especial. Não importa o tamanho do estádio, a grandiosidade da produção ou os gritos da plateia. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de um tempinho para sentar, comer algo que lembra a infância e conversar com quem o entende de verdade. Para o ARMY, aquela noite já está guardada no coração como uma lembrança preciosa. E mesmo quando a próxima turnê começar, será impossível esquecer que, em uma noite tranquila em Nova York, Jin nos mostrou o lado mais humano e sincero de um astro mundial.